Na biblioteca escura, o juramento foi quebrado. O segredo dos nobres era maior que qualquer pecado que já passou por aquelas paredes. Só faltava alguém abrir a porta. O nome que um dia foi seu morreu numa manhã de setembro, quando as cartas chegaram seladas com lacre vermelho sangue. Helena de Montclair. Não, ela não podia mais pensar nesse nome. Agora era apenas a filha da traidora, destinada ao senhor mais temido das terras ocidentais. Sentada no banco de pedra fria do jardim do convento, ela observava as freiras empacotarem seus poucos pertences. 3 vestidos simples, um rosário de madeira e o pequeno medalhão que escondera do conhecimento de todos. É a vontade de Deus, murmurou a Madre Superiora, mas suas mãos tremiam ao dobrar o último vestido. Lord Aldrich de Bramwell é um homem de posses. Você não passará necessidades. Helena ergueu o rosto. As palavras que desejava dizer queimavam em sua garganta, mas o silêncio havia se tornado sua única armadura. Minha mãe... Começou e parou. Que sentido tinha defender uma mulher que nunca mais poderia defender a si mesma? Sua mãe escolheu o caminho da desonra, disse a freira, evitando seu olhar. Você pagará por essa escolha, mas ainda pode encontrar redenção. Redenção. A palavra soava oca como o sino da torre quando o vento parava. Helena tocou o medalhão, através do tecido do vestido. Era tudo o que restava de sua verdadeira identidade. Uma pequena joia gravada com o brasão de sua família. Sua família verdadeira, não a mácula que agora carregava. Quando as carruagens chegaram ao meio-dia, ela não olhou para trás. O convento de Santa Margarida havia sido seu refúgio por 2 anos, mas refúgios eram luxos que mulheres como ela não podiam manter para sempre. O cocheiro que veio buscar lá usava as cores de Bramwell. Verde escuro e prata. Ele não disse uma palavra, apenas acenou para que ela subisse na carruagem. Quanto tempo até chegarmos? Perguntou ela, quando as muralhas do convento desapareceram atrás das colinas. 3 dias, minha senhora. A voz do homem era áspera, como se não estivesse acostumado a tratar passageiras com cortesia. O senhor aguarda no castelo. Ela fechou os olhos e encostou a cabeça na lateral da carruagem. 3 dias para se preparar para uma vida ao lado de um homem que aceitara desposar, lá apenas porque o dote oferecido pelo rei compensava a desonra de seu nome. Lord Aldrich de Bramwell. Ela havia ouvido os rumores mesmo atrás das muralhas do convento. Um homem de 40 anos, viúvo 2 vezes, dono de temperamento sombrio e terras que se estendiam até onde a vista alcançava. Diziam que sua primeira esposa morrera no parto, a segunda, de uma febre misteriosa apenas 1 ano após o casamento. Helena se perguntava se seria a terceira a encontrar uma morte prematura. Mas essa especulação era um luxo perigoso. Ela precisava sobreviver, e sobrevivência exigia adaptação. Enquanto a carruagem seguia pela estrada empoeirada, Helena abriu a pequena bolsa de couro que carregava consigo. Dentro, além do medalhão, havia uma carta... Os não enviada, jamais enviada, que escrevera para a mãe na noite, antes de sua execução. Perdoe-me, dizia a carta. Perdoe-me por não ter sido corajosa o suficiente para visitar lá nos últimos dias. Perdoe-me por não ter defendido seu nome quando ainda era possível. Ela dobrou a carta novamente e aguardou. Algumas palavras eram perigosas demais para serem lidas à luz do dia. Ao anoitecer, pararam numa estalagem modesta. O quarto que lhe deram era pequeno, mas limpo, com uma janela que dava para um pátio onde homens bebiam e riam ao redor de fogueiras. Helena comeu em silêncio, observando pelas venezianas os rostos iluminados pelo fogo. Quando foi a última vez que rira assim? Quando foi a última vez que se sentira livre para rir? Essa noite, deitada na cama estreita, ela sonhou com sua mãe, Lady Isabel de Montclair, bela e altiva, dançando no grande salão como se o mundo inteiro existisse apenas para admirá-la. No sonho, sua mãe se virava para ela e dizia: Filha, a verdadeira nobreza não está no sangue,
está nas escolhas que fazemos quando tudo mais nos foi tirado. Helena acordou com lágrimas no rosto. Lá fora, o primeiro clarão do amanhecer pintava o céu de rosa pálido. 2 dias restantes. 2 dias para descobrir quem ela seria quando não fosse mais apenas a filha de uma traidora, mas a esposa de um senhor cujo nome inspirava medo e respeito em igual medida. O Senhor das Terras Sombrias. O castelo de Bramwell erguia-se contra o céu cinzento como uma cicatriz na paisagem, suas torres negras, cortando as nuvens que se acumulavam ao entardecer. Helena sentiu o estômago contrair quando as muralhas se tornaram visíveis no horizonte. Este seria seu lar. Esta fortaleza sombria, construída mais para intimidar do que para acolher. A carruagem atravessou o portão principal sob os olhares curiosos dos guardas. No pátio, servos se alinharam em fileira silenciosa, como se a chegada de uma nova senhora fosse um evento mais solene do que celebratório. Senhora Helena, disse uma voz grave atrás dela. Ela se virou e encontrou Lord Aldrich de Bramwell, esperando no pé da escadaria de pedra. Era mais alto do que imaginara, com cabelos escuros tocados de prata nas têmporas e olhos que pareciam avaliar tudo ao seu redor. Meu senhor, respondeu ela, fazendo uma reverência cuidadosa. Ele se aproximou, e ela pôde ver as linhas finas ao redor de seus olhos, marcas de um homem que sorria pouco. Suas roupas eram ricas mas austeras, como se a ostentação fosse uma fraqueza que não podia permitir. Espero que a viagem não tenha sido demasiadamente árdua, disse ele, oferecendo o braço. Marta irá mostrar seus aposentos. Uma mulher de meia-idade se adiantou, curvando-se brevemente. Seus olhos eram gentis, mas Helena captou ali um toque de melancolia, como se recordasse outra senhora que um dia ocupara esses mesmos aposentos. Jantar será servido em 1 hora. Se desejar se juntar a nós, é menor que Cardinal Zero. A 3 Cardinal é maior que, continuou Lord Aldrich. Caso contrário, pode descansar esta noite. A cerimônia será amanhã, ao meio-dia. Amanhã. A palavra caiu entre eles como uma pedra em água parada. Prefiro jantar nos meus aposentos esta noite, se permitir, disse Helena. A viagem foi longa. Ele assentiu, uma expressão que poderia ter sido alívio cruzando rapidamente seu rosto. Talvez ele também precisasse de tempo para se preparar para o que os esperava. Marta a guiou através de corredores revestidos de tapeçarias antigas, subindo escadarias de pedra que ecoavam a cada passo. O castelo era imenso, mas havia nele uma atmosfera de silêncio que ia além do mero tamanho. Estes eram os aposentos de Lady Catherine, disse Marta, abrindo uma porta dupla de carvalho entalhado. A segunda esposa de meu senhor. O quarto era magnífico, muito maior do que qualquer lugar onde Helena havia dormido nos últimos anos. Uma cama com dossel dominava um lado da sala, enquanto janelas altas ofereciam vista para os jardins internos. Lady Catherine era querida por todos no castelo. Continuou Marta, alisando nervosamente as cobertas já impecáveis. Morreu tão jovem. Uma tragédia. Helena percebeu a dor genuína na voz da mulher. Você cuidou dela? Sim, minha senhora. Por quase 1 ano inteiro. Marta se virou para ela, os olhos úmidos. Era gentil, como você parece ser. Depois que Marta se retirou, Helena explorou seus novos aposentos. Havia uma escrivaninha junto à janela, estantes vazias aguardando livros e um pequeno altar com uma imagem da Virgem esculpida em marfim. Na mesinha ao lado da cama, encontrou algo que a fez parar. Um pequeno livro de orações, ainda aberto numa página marcada com uma fita azul desbotada. A oração marcada era para mulheres no parto. Helena fechou o livro devagar, sentindo o peso de todas as esperanças e medos que Catherine deve ter carregado neste mesmo quarto. 2 esposas mortas, e agora ela? É a terceira a tentar encontrar felicidade nestas muralhas sombrias. Um ruído no corredor a fez erguer a cabeça. Vozes baixas, uma discussão contida.
ela se aproximou da porta e conseguiu distinguir duas vozes masculinas. Pai, isso é um erro, dizia uma voz jovem, irritada. Casar-se novamente tão cedo após a morte de Catherine. Marcos, o assunto não é de sua conta, respondeu a voz grave de Lord Eldrick. Minhas decisões não precisam de sua aprovação. Mas ela é filha de uma traidora. O que dirão na corte? O que dirão os vassalos? Helena fechou os olhos, sentindo a familiar punhalada da vergonha. Mesmo aqui, mesmo antes do casamento, o fantasma da desonra de sua mãe a perseguiria. O que dirão é que Bramwell cumpre suas obrigações para com a coroa, disse Aldrich, friamente. E você faria bem em lembrar disso. Os passos se afastaram, mas Helena permaneceu encostada na porta por muito tempo. Marcos. Devia ser filho de uma das esposas anteriores, um enteado que claramente desaprovava este casamento. Ela se dirigiu à janela e observou o pátio lá embaixo, onde tochas começavam a ser acesas contra a escuridão que se aproximava. Em poucas horas seria esposa de um homem que mal conhecia, madrasta de outro que já a desprezava. Mas havia algo mais esperando por ela nessas muralhas antigas. Algo que ainda não conseguia nomear, mas que sentia no ar. Uma tensão, um segredo que pairava sobre Bramwell como a névoa que se erguia dos pântanos ao entardecer. Helena tocou novamente o medalhão escondido. Amanhã começaria uma nova vida, mas alguns fantasmas, ela suspeitava, não seriam facilmente deixados para trás. Fotos e sombras. A manhã do casamento amanheceu cinzenta e úmida, como se até os céus hesitassem em abençoar esta união. Helena estava de pé diante do espelho em seus aposentos, observando Marta ajustar as pregas do vestido de seda que havia conhecido dias melhores. Não era o vestido dos sonhos de uma jovem, mas era digno, cor de marfim com bordados discretos em fio dourado. Está linda, minha senhora, murmurou Marta, mas sua voz carregava uma melancolia que Helena começava a reconhecer como característica deste lugar. Marta, disse Helena suavemente, eu posso perguntar sobre Marcos? O filho de Lord Eldrick? A governanta hesitou, suas mãos parando no meio do ajuste do véu. Senhor Marcos é filho de Lady Catherine. Tinha apenas 17 anos quando ela morreu. A perda foi muito difícil para ele. E agora ele vê uma estranha tomando o lugar de sua mãe. O tempo cura muitas feridas, senhora. Mas Marta desviou o olhar ao dizer isso. Na capela do castelo, Helena esperou nos fundos enquanto os convidados se reuniam. Não eram muitos. Alguns vassalos locais, o pároco e servos mais antigos da casa. Casamentos por obrigação real raramente inspiravam celebrações grandiosas. Quando as portas se abriram e ela começou a caminhar em direção ao altar, Helena manteve os olhos fixos em Lord Eldrick. Ele estava sério, mas não desagradável, vestido com suas melhores roupas de veludo escuro. Ao seu lado notou um jovem de cabelos castanhos e expressão sombria. Marcos. Ele a observava com uma mistura de curiosidade e resistência que ela conhecia bem. Era o mesmo olhar que recebia das freiras noviças quando chegou ao convento. Aceitas tu, Aldrich de Bramwell, esta mulher por esposa, para honrá-la e protegê-la, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte vos separe. Aceito, disse ele, sua voz ecoando na pedra fria da capela. Aceitas tu, Helena, este homem por esposo, para honrar, lu e obedecer, lu na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte vos separe. Helena hesitou por um momento que pareceu se estender por uma eternidade. Aceitava ela? Tinha escolha? Aceito. O anel que ele deslizou em seu dedo era pesado, antigo, ornado com uma esmeralda que já havia decorado a mão de duas outras mulheres. Helena se perguntou que promessas havia testemunhado, que lágrimas havia coletado. Quando Aldrich se inclinou para selar os votos com um beijo, seus lábios apenas tocaram os dela. Um cumprimento formal, nada mais,
mas ela sentiu o tremor quase imperceptível em suas mãos e percebeu que ele também estava nervoso. O banquete que se seguiu foi modesto, mas elegante. Helena se sentou à mesa principal ao lado de seu novo marido, respondendo educadamente às felicitações dos presentes. Mas seus olhos continuavam derivando para Marcos, que mal tocou na comida e falou ainda menos. Meu filho ainda está lutando para aceitar mudanças, disse Aldrich calmamente, seguindo a direção de seu olhar. Perdeu a mãe muito jovem. Compreendo. O luto leva o tempo que leva. Você fala como alguém que conhece a perda. Helena encontrou seus olhos. Todos conhecemos a perda, meu senhor. Algumas apenas são mais públicas que outras. Algo mudou na expressão de Aldrich. Uma compreensão tácita passando entre eles. Talvez ambos fossem refugiados de suas próprias tristezas, encontrando abrigo em uma união que nenhum dos dois escolhera, mas ambos precisavam. Quando o banquete terminou, Helena se preparava para se retirar para seus aposentos quando Marcos se aproximou. Era a primeira vez que ele se dirigia diretamente a ela. Lady Helena, disse ele, sua voz formal, mas não hostil. Posso falar convosco um momento? Eles caminharam para uma alcova próxima, longe dos ouvidos curiosos. Marcos parecia mais jovem de perto, seus olhos carregando uma seriedade que não deveria pertencer a alguém de sua idade. Sei quem é, ou melhor, de onde vem, disse ele, direto. O que não sei é por que aceitou vir para cá. Helena estudou o rosto dele. Porque não tinha escolha, assim como seu pai não teve escolha em me aceitar. Ele poderia ter recusado o comando do rei, outros o fizeram. E pagaram o preço por essa recusa? Marcos assentiu relutantemente. Alguns sim. Ele hesitou, então continuou. Minha mãe era boa com palavras, diplomática. Este castelo precisa de uma senhora que possa navegar águas difíceis. Você me está testando ou me advertindo? Ambos, talvez. Ele quase sorriu, e Helena vislumbrou o jovem que poderia se tornar com o tempo. Bramwell guarda seus segredos bem, Lady Helena. Alguns são necessários, outros perigosos. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Marta apareceu com um grupo de mulheres para acompanhar, lá aos seus aposentos. Agora não mais o quarto de Catherine, mas a suíte da senhora do castelo, conectada aos aposentos de Lord Aldrich por uma porta discreta. Enquanto as mulheres a preparavam para a noite, Helena pensava nas palavras de Marcos. Segredos perigosos. Em sua experiência, todos os segredos eram perigosos quando revelados no momento errado. Mais tarde, quando Aldrich bateu suavemente a porta que conectava seus quartos, ela já estava usando uma camisola simples de linho, o cabelo solto sobre os ombros. Posso entrar? É vosso direito, respondeu ela, mas sem amargura. Ele entrou, mas parou a uma distância respeitosa. Também havia trocado as roupas formais por um hobby simples, parecendo mais humano, menos senhor feudal. Helena, começou, então parou. Posso usar vosso nome verdadeiro? Já não tenho outro. Todos nós carregamos mais de um nome, disse ele, sentando-se numa cadeira próxima à lareira. O nome que nos deram, o que conquistamos, o que outros nos atribuem. Hoje vos dei um novo nome, Lady de Bramwell. E que esperas de uma Lady de Bramwell? É menor que Cardinal Zero. 4 Cardinal é maior que... honestidade, quando possível. Discrição, quando necessário. Ele hesitou. E paciência, com um homem que esqueceu como dividir sua vida com outra pessoa. Ela se aproximou, parando diante dele. E eu... posso esperar honestidade em retorno? Dentro dos limites da segurança, sim. Helena assentiu. Era uma resposta mais honesta do que muitos maridos ofereceriam. Então, temos um acordo, Sr. de Bramwell. Quando ele se levantou para ir embora,
ela tocou levemente seu braço. Aldrich, disse, usando seu nome pela primeira vez. Obrigada por não me tratar apenas como uma obrigação a ser cumprida. Ele cobriu a mão dela com a sua por um momento breve. Obrigado por não tratar este casamento apenas como um refúgio a ser suportado. Após ele sair, Helena se sentou junto à janela, observando as luzes que ainda brilhavam no pátio. Seu primeiro dia como Lady de Bramwell havia terminado, mas intuía que as verdadeiras provações ainda estavam por vir. Lá fora, a névoa começava a se formar sobre os pântanos distantes, envolvendo o castelo em um abraço fantasmagórico que parecia sussurrar segredos nas pedras antigas. Segredos nas pedras. As primeiras semanas como Lady de Bramwell passaram como névoa sobre o pântano. Lentas, envolventes, deixando Helena com a sensação de que tudo era real e ilusório ao mesmo tempo. Aldrich era respeitoso, mas distante. Visitava seus aposentos apenas para formalidades, conversava durante as refeições com cortesia educada e desaparecia por longas horas em negócios que ela não ousava questionar. Foi Martha quem, sem querer, plantou a primeira semente de suspeita. Lord Eldrick tem andado mais calmo desde vosso casamento, comentou a governanta enquanto arrumava os aposentos de Helena. Sr. Marcus também. Talvez a presença de uma senhora na casa tenha trazido paz. Helena pausou na escovação de seus cabelos. Marcus tem sido... difícil? Não difícil, senhora. Apenas... Martha hesitou, como se procurasse palavras seguras. Ele e seu pai sempre foram próximos, muito próximos. Depois que Lady Catherine morreu, eles se tornaram tudo um para o outro. Havia algo na voz da governanta, uma nota de desconforto que Helena reconheceu. Era o mesmo tom que as freiras usavam quando falavam de assuntos que preferiam não abordar diretamente. Nos dias seguintes, Helena começou a observar com mais atenção. Durante as refeições, notou como Marcus e Aldrich trocavam olhares que duravam um momento além do apropriado. Como as conversas entre eles fluíam com uma intimidade que ia além de pai e filho. Como Marcus sempre sabia onde Aldrich estaria, mesmo quando o Lorde não anunciara seus planos. Uma noite, incapaz de dormir, Helena saiu para caminhar pelos corredores. O castelo à noite tinha sua própria linguagem. Rangidos de madeira, sussurros de vento, sombras que dançavam como fantasmas nas paredes de pedra. Foi então que ouviu as vozes. Vinham da biblioteca, um murmúrio baixo, mais intenso. Helena se aproximou, cada passo calculado para não fazer ruído nas pedras frias. Não pode continuar assim. Era a voz de Marcus, carregada de uma angústia que ela nunca havia percebido durante o dia. Eu sei, respondeu Aldrich, e sua voz carregava o mesmo peso. Mas ela é minha esposa agora. Preciso tentar... Tentar o quê? Amar uma estranha? Esquecer tudo o que somos? Helena se encostou na parede, o coração disparando. As palavras seguintes chegaram até ela como punhaladas de compreensão. Não é sobre esquecer, Marcus. É sobre sobreviver. Se alguém descobrir... Se alguém descobrir, nos enforcarão juntos, pai e filho unidos na infâmia. Helena cobriu a boca para abafar um suspiro involuntário. Pai e filho, mas a forma como Marcus pronunciou essas palavras não soava como laços de sangue. Ela suspeita? Perguntou Marcus. Helena é inteligente, mas também é prudente, e tem seus próprios segredos a guardar. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados que Helena estava apenas começando a compreender. Lentamente ela recuou pelo corredor, cada passo uma revelação dolorosa. De volta ao seu quarto, Helena se sentou junto à janela, olhando para a noite sem realmente vê-la. Tudo fazia sentido agora. A distância educada de Aldrich, a resistência inicial de Marcus que se transformara em aceitação cautelosa, as palavras de Martha sobre eles serem muito próximos.
Seu marido amava outro homem. E esse homem era... Também, talvez não fosse seu filho de sangue, afinal. Helena riu baixinho, um som sem humor. Havia fugido de um escândalo apenas para cair no meio de outro. Mas este era diferente. Este era secreto, perigoso de forma mortal. E, estranhamente, ela não se sentia traída. Talvez porque nunca houvesse expectativa de amor verdadeiro em seu casamento. Ou talvez porque reconheceu na situação algo que conhecia bem. O desespero de pessoas tentando proteger algo precioso em um mundo que destruiria sem hesitar se soubesse a verdade. Nos dias seguintes, Helena observou com novos olhos. Viu como Aldrich relaxava quando Marcus entrava no salão, como Marcus buscava aprovação nos olhos do homem mais velho, como ambos se moviam um ao redor do outro com a naturalidade de pessoas que conheciam cada gesto, cada respiração. E viu também o medo constante que carregavam na forma como se separavam rapidamente quando os servos se aproximavam, no cuidado excessivo para nunca ficarem sozinhos muito tempo, na tensão que nunca abandonava completamente seus ombros. Uma manhã, enquanto Marcus treinava esgrima no pátio, Helena finalmente entendeu. Ele não era filho de Aldrich. Os olhos eram diferentes demais. A estrutura do rosto, até a forma de se mover. Marcus era o enteado. O jovem que Aldrich havia criado desde menino, que crescera ao seu lado após a morte de Lady Catherine. E em algum momento, o amor paternal havia se transformado em algo mais profundo, mais perigoso. Helena fechou os olhos, sentindo o peso de mais um segredo se acomodar em seus ombros. Ela havia se tornado a guardiã silenciosa de um amor que o mundo jamais perdoaria. Mas talvez, apenas talvez, fosse exatamente por isso que estava aqui. A arte do silêncio. O outono chegou a Bramwell com chuvas constantes e ventos que uivavam pelas torres do castelo. Helena havia encontrado seu lugar neste mundo de segredos, não como esposa amada, mas como guardiã silenciosa de verdades perigosas. Sua rotina era previsível e, estranhamente, confortável. Supervisão dos servos pela manhã, bordado ou leitura à tarde, jantares formais onde ela, Aldrich e Marcus representavam a imagem perfeita de uma família nobre. Mas Helena havia aprendido a ler as entrelinhas. Sabia, pela tensão nos ombros de Aldrich durante o jantar, se ele e Marcus haviam discutido. Reconhecia, no silêncio prolongado de Marcus, os dias em que o peso do segredo se tornava quase insuportável. E havia momentos, breves, fugídios, em que captava um olhar ou um gesto que revelava a profundidade do amor que compartilhavam. Era um amor que existia nas sombras, florescendo apenas nos interstícios da vida pública. Helena começou, sutilmente, a criar esses interstícios. Quando visitantes chegavam inesperadamente, ela se certificava de avisar Martha para buscar Aldrich na biblioteca, dando aos dois homens tempo para se separarem naturalmente. Quando organizava as atividades do castelo, sempre encontrava razões para que precisassem conversar a sós sobre assuntos da propriedade. Ela se tornara cúmplice sem nunca ter sido convidada para a conspiração. Foi durante uma dessas tardes chuvosas que Marcus finalmente se aproximou dela diretamente. Helena estava na pequena sala de costura, trabalhando em um bordado complicado, quando ele apareceu na porta. Hesitou por um momento, depois entrou e fechou a porta atrás de si. Lady Helena, disse, mas sua voz carregava uma informalidade nova. Posso falar convosco? Ela colocou o bordado de lado. Claro, Marcus. Sentai-vos. Ele se sentou na cadeira diante dela, mas ficou em silêncio por um longo momento, estudando as mãos. Quando finalmente levantou os olhos, Helena viu neles uma vulnerabilidade que fez seu coração apertar. Vós sabeis? Não sabeis? Perguntou, simplesmente. Helena não fingiu não entender.
Sei que vosso pai vos ama, e que esse amor vos causa tanto júbilo quanto tormento. Marcos fechou os olhos. Não sabemos mais como parar. Ele engoliu em seco. Começou tão gradualmente que quando percebemos, já não éramos mais pai e filho. Eis outra coisa. Quando? Eu tinha 19 anos, 3 anos após a morte de minha mãe verdadeira, Aldrich. Ele havia me criado desde os 8 anos, quando meu pai biológico morreu na guerra. Marcos olhou pela janela, vendo memórias nas gotas de chuva. Uma noite eu estava chorando, ainda sonhando com minha mãe. Ele veio me consolar e... Não sei como, mas o consolador se tornou algo diferente. Helena assentiu, sem julgamento. E agora? Agora vivemos cada dia temendo que alguém descubra, que uma palavra errada, um olhar mal interpretado, uma suspeita. Ele se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Sabeis o que fazem com homens como nós? É menor que Cardinal Zero. 4 Cardinal é maior que... Sei. Então entendeis por que vosso casamento foi uma bênção disfarçada. Uma mulher na casa, um casamento respeitável. Isso nos dá cobertura. Helena estudou o perfil dele contra a luz cinzenta da janela. É por isso que quereis falar comigo? Para agradecer por servir de disfarce? Marcos se virou, e ela viu lágrimas não derramadas em seus olhos. Não, quero falar convosco porque precisamos de alguém que saiba, alguém em quem possamos confiar. O peso do segredo está nos matando, Lady Helena. O silêncio entre eles se estendeu, carregado de possibilidades e perigos. E se eu decidir que não posso carregar esse peso? Perguntou Helena calmamente. Então, morreremos, disse Marcos simplesmente, porque não podemos mais viver sendo metade de nós mesmos. Helena se levantou e se aproximou da janela, ficando ao lado dele. Marcos, olhai para mim. Ele obedeceu, e ela viu nele o mesmo desespero silencioso que havia carregado por anos, a mesma sensação de estar presa em uma vida que não escolhera, pagando pelos pecados de outros. Minha mãe amou um homem que não era meu pai, disse ela suavemente. Esse amor a destruiu, e quase me destruiu também. Aprendi que existem amores que o mundo pune sem misericórdia. Então compreendeis? Compreendo que o mundo é cruel com aqueles que amam fora de suas regras, mas também aprendi que, algumas vezes, o amor verdadeiro é a única coisa que nos mantém humanos. Marcos soltou um suspiro que parecia carregar anos de tensão. Obrigado! Helena colocou uma mão gentil em seu braço. Não me agradeçais ainda. Precisamos ser muito cuidadosos. Um erro, uma suspeita, e não haverá como proteger nenhum de nós. Que propões? Que continuemos exatamente como estamos. Eu serei a esposa dedicada, mas distante. Vós sereis o filho respeitoso, e Aldrich será o Lorde que cumpriu seu dever casando-se novamente. Ela pausou, olhando-o diretamente nos olhos. Mas, nas sombras, nos momentos seguros, tereis minha proteção e meu silêncio. Marcos assentiu, e pela primeira vez desde que ela chegara ao castelo, sorriu genuinamente. Aldrich tinha razão sobre vós. O que disse ele? Que éreis mais forte do que parecíeis, e que talvez fosseis exatamente o que esta casa precisava. Naquela noite, quando Aldrich veio aos aposentos de Helena para sua visita formal diária, ela o surpreendeu com uma pergunta direta. Aldrich, sois feliz? Ele pausou no meio do movimento de se sentar, estudando-a com cuidado. É uma pergunta estranha, Helena. É uma pergunta honesta. Por um longo momento, eles se olharam em silêncio. Depois, algo na expressão de Aldrich mudou, como se ele reconhecesse algo nos olhos dela. Sou feliz nos momentos em que posso esquecer o mundo lá fora.
disse ele finalmente. E vós? Estou em paz, respondeu Helena. E algumas vezes isso é suficiente. Aldrich assentiu, compreendendo sem precisar de palavras que algo havia mudado entre eles, que ela sabia e que escolhera proteger em vez de usar contra eles. Helena, disse ele, levantando-se para ir embora. Obrigado! Por quê? Por nos dar a chance de ser uma família, mesmo que não da forma tradicional. Depois que ele saiu, Helena permaneceu acordada por muito tempo, ouvindo a chuva contra as janelas e contemplando a estranha reviravolta que sua vida havia tomado. Havia vindo para Bramwell como refugiada de um escândalo, apenas para se tornar guardiã de outro. Mas talvez fosse exatamente onde pertencia. No espaço entre a verdade e o fingimento, protegendo aqueles que, como ela, haviam aprendido que o amor verdadeiro raramente seguia as regras do mundo. Quando as sombras se quebram. A primavera chegou cedo a Bramwell, mas trouxe consigo mais do que flores e dias mais longos. Trouxe Lord Geoffrey de Halmore, um homem cuja reputação o precedia como sombra de abutre. Helena o conhecia de nome. Todos na corte conheciam. Geoffrey era o cão de caça do rei para questões de moralidade, especializando-se em descobrir e expor os pecados daqueles que haviam caído em desgraça real. Ele chegou numa manhã ensolarada de abril, com uma escolta pequena, mas intimidadora, e um sorriso que não chegava aos olhos. Lord Aldrich disse, desmontando no pátio com a confiança de quem nunca duvidava de sua bem-vinda. Ouvi dizer que vos casastes. Vim conhecer vossa nova senhora. Helena, observando da janela de seus aposentos, sentiu um frio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como Geoffrey examinava o castelo, como seus olhos catalogavam detalhes, que a fez pensar em predador estudando o território de caça. Durante o jantar de boas-vindas, Geoffrey foi charme e cortesia. Elogiou Helena pela graça, felicitou Aldrich pela escolha sensata e compartilhou fofocas inofensivas da corte. Mas Helena notou como seus olhos nunca paravam de se mover, registrando cada interação, cada palavra não dita, e notou, com crescente alarme, como Marcus ficava mais tenso a cada momento. Marcus, quem disse Geoffrey durante a sobremesa? Como está se adaptando a ter uma mãe novamente? A pergunta era casual, mas carregada de intenção. Marcus hesitou apenas uma fração de segundo antes de responder. Lady Helena trouxe muita tranquilidade à nossa casa. Tranquilidade, repetiu Geoffrey, como se saboreasse a palavra. Sim, imagino que uma presença feminina seja... é necessária numa casa de homens. Helena interveio suavemente. Lord Geoffrey, como estão as coisas na corte? Ouvi rumores de que Sua Majestade está considerando novas reformas. A tática de desvio funcionou temporariamente, mas Helena sabia que Geoffrey não era homem facilmente distraído de seus propósitos. Na segunda noite de sua visita, os medos de Helena se confirmaram. Ela havia saído para uma caminhada pelo jardim quando ouviu vozes vindas da biblioteca. Geoffrey falando com alguém em tom baixo, mas urgente. Não é natural, vos digo. Um homem da idade de Aldrich, casado por obrigação com uma mulher que claramente não o aquece, e esse enteado sempre ao seu lado como sombra devota. Sombras devotas não são crimes, milord, respondeu a outra voz, que Helena reconheceu como sendo de Thomas, o capitão da guarda. Não, mas podem esconder crimes, e se encontrarmos evidências do que suspeito. Bem, será uma descoberta muito valiosa para Sua Majestade. Para o rei. Helena recuou cuidadosamente, o coração disparando. Geoffrey não havia vindo por acaso. Havia vindo caçar. Naquela noite, ela esperou Aldrich em seus aposentos, algo que nunca havia feito antes. Quando ele apareceu, surpreso por encontrar, lá acordada, ela foi direta ao ponto.
Jeffrey não está aqui por cortesia. Ele suspeita. O rosto de Aldrich empalideceu. O que ouvistes? Helena repetiu a conversa, observando como cada palavra era um golpe para ele. Quando terminou, Aldrich se sentou pesadamente, a cabeça entre as mãos. Fomos tão cuidadosos, murmurou. Nem sempre é suficiente. Jeffrey é um homem que vê pecado onde outros veem apenas sombras. Ele precisa de provas. Sem provas, ele criará as provas que precisar. Helena se aproximou, colocando uma mão no ombro de Aldrich. Precisamos agir primeiro. Como? Helena respirou fundo, sabendo que estava prestes a sugerir algo perigoso. Marcus precisa desaparecer, temporariamente. Tenho uma prima em terras distantes, casada com um lorde que deve favores à minha família. Ela o receberia sem fazer perguntas. Não posso mandá-lo embora, se Jeffrey notar sua ausência súbita. Não será súbita. Amanhã, Marcus receberá uma carta urgente sobre problemas nas propriedades distantes. Questões que requerem a atenção imediata de um jovem lorde em treinamento. Vós o enviareis relutantemente, como um pai responsável faria. Aldrich a olhou com uma mistura de admiração e desespero. E se Jeffrey descobrir que a carta é falsa? Não descobrirá, porque não será falsa. Escreverei para minha prima hoje mesmo, pedindo que ela crie uma situação que justifique a presença prolongada de Marcus. Por um momento, eles se olharam em silêncio, os riscos pesando no ar entre eles. Por que fazeis isto? Perguntou Aldrich. Por que arriscais vossa própria segurança por nós? Helena considerou a pergunta. Porque compreendo o que é ser punida pelos sentimentos de outras pessoas. E porque acredito que o amor, mesmo quando o mundo o considera errado, vale a pena proteger. Na manhã seguinte, o plano foi executado com precisão quase militar. A carta chegou durante o desjejum, trazida por um mensageiro que Helena havia subornado generosamente. Marcus leu seu conteúdo com expressão adequadamente preocupada, embora seus olhos mostrassem alívio quando compreendeu o significado real. Problemas com os arrendatários nas terras do norte, explicou Aldrich para Jeffrey, que observava com interesse predatório. Marcus terá que partir imediatamente para resolver a situação. Que inconveniente, disse Jeffrey, mas Helena detectou frustração em sua voz. Esperava conhecer melhor o jovem senhor. Talvez numa próxima visita, respondeu Helena diplomaticamente. Os deveres da terra sempre vêm primeiro. Marcus partiu ao meio-dia, com uma escolta apropriada e bagagem suficiente para uma ausência de várias semanas. Antes de montar, ele se aproximou de Helena para uma despedida formal. Cuidai bem de meu pai, Lady Helena, disse, alto o suficiente para Jeffrey ouvir. Sempre, respondeu ela, e por um momento, seus olhos se encontraram em entendimento mútuo. Nos dias seguintes, Jeffrey permaneceu no castelo, claramente esperando que a ausência de Marcus revelasse algo útil. Mas Aldrich, liberto temporariamente do fardo de esconder seus sentimentos, representou convincentemente o papel de marido dedicado, focando sua atenção em Helena. Foi durante esses dias que Helena descobriu algo inesperado. Sem atenção constante do segredo, ela e Aldrich realmente gostavam da companhia um do outro. Eles conversavam longamente sobre livros, sobre a gestão do castelo, sobre filosofia e política. Helena descobriu que Aldrich tinha um senso de humor seco e uma inteligência afiada, enquanto ele se surpreendia com a sabedoria prática dela e sua capacidade de ver além das aparências. Sabeis, disse ele uma noite, depois de uma conversa particularmente agradável. Em outras circunstâncias, este casamento poderia ter sido diferente. Helena sorriu tristemente. Em outras circunstâncias, muitas coisas seriam diferentes, mas trabalhamos com o que temos, não com o que poderia ter sido. Jeffrey finalmente partiu após uma semana, claramente insatisfeito por não ter encontrado as evidências que procurava.
mas Helena sabia que ele voltaria. Homens como Geoffrey nunca desistiam de uma caça. Na noite após a partida dele, Helena e Aldrich se sentaram na biblioteca, o peso da preocupação pesando sobre eles. Ganhamos tempo, disse Aldrich, mas não segurança. Tempo é tudo o que podemos esperar, respondeu Helena. Tempo e cuidado, e talvez, eventualmente, Geoffrey encontre presas mais fáceis em outro lugar. E Marcus? É menor que Cardinal Zero. Um 3 Cardinal é maior que Marcus pode ficar longe por alguns meses. Quando voltar, teremos que ser ainda mais cuidadosos. Aldrich assentiu, depois se virou para ela com uma expressão que Helena não conseguiu interpretar completamente. Helena, sei que este não é o casamento que nenhum de nós escolheu, mas quero que saibais. Sou grato. Não apenas pelo que fizestes por Marcus e por mim, mas por serdes quem sois. Quem sou? Alguém que compreende que o mundo raramente é simples, que as pessoas raramente são completamente boas ou más, e que algumas vezes a compaixão vale mais do que o julgamento. Helena sentiu algo apertar em seu peito. Não amor, não exatamente, mas algo próximo dele. Afeição, talvez, ou reconhecimento mútuo entre almas feridas que haviam encontrado, uma na outra, um porto seguro. Aldrich, disse ela suavemente, o que vamos fazer se Geoffrey voltar com mais do que suspeitas? Ele foi silencioso por um longo momento. Então enfrentaremos isso quando chegar a hora, juntos. A palavra juntos ficou suspensa no ar entre eles, cheia de promessas não ditas e medos compartilhados. Lá fora, a noite de primavera era doce e cheia de promessas, mas Helena não conseguia afastar a sensação de que tempestades se aproximavam. Tempestades que testariam não apenas o amor secreto entre Aldrich e Marcus, mas também os laços estranhos e preciosos que ela havia tecido com ambos. Laços que a haviam transformado de esposa relutante em guardiã feroz de um amor que o mundo jamais aceitaria. Helena encontrou sua voz no silêncio, protegendo um amor que o mundo condenava. Às vezes, as maiores vitórias nascem não da força, mas da coragem de compreender que alguns segredos valem mais que a verdade. Se essas histórias de amor impossível tocam seu coração durante suas caminhadas noturnas, ou enquanto relaxa antes de dormir, você sabe como esses dilemas morais podem nos acompanhar por dias. Há algo sobre almas que se reconhecem além das convenções sociais que nos faz questionar. Até onde iríamos para proteger quem amamos? Tomás e a princesa Isabela também descobriram que algumas cartas nunca deveriam ter sido escritas. E alguns segredos podem derrubar reinos inteiros.